Vamos ver como é que os pacotes são instalados em sistemas operacionais Linux. Isso é importante, principalmente quando a gente está tratando com um servidor e precisamos instalar pacotes como o MySQL, o Postgres, o Apache, um servidor de SSH, diversos serviços, né, são necessários. Existem, como a gente pode ver nesse slide, existem pelo menos dois tipos mais tradicionais de pacotes que a gente pode instalar. Existe o que a gente chama de RPM, que é típico para os sistemas cuja origem é o Red Hat. O SUSE é um deles, né? E existem os pacotes do tipo .deb, que são usados nos sistemas Linux cuja origem é o Debian. O Ubuntu é um desses exemplos. A nossa prática nesse vídeo vai ser em cima desses pacotes .deb, porque a máquina virtual que eu possuo, que eu vou usar para teste, é um Ubuntu. Os pacotes RPM utilizam, num nível mais baixo, o comando RPM para fazer a instalação e controle de pacotes, e num nível mais abstrato, o comando yum. Né? Existem outras alternativas, mas isso é o mais utilizado. Já os pacotes .deb são instalados e controlados com o comando dbpkg num nível mais baixo, né? Um nível de abstração mais baixo, e com comandos apt, apt-get num nível de abstração mais alta. A gente vai utilizar o apt porque facilita bastante a nossa vida. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. A primeira coisa que a gente precisa fazer é virar superusuário. Agora nós podemos instalar pacotes, enfim. Eu gostaria de instalar o MySQL. Então, eu posso... A primeira coisa que eu deveria fazer numa máquina sempre é deixar os índices dos pacotes atualizados. Para isso eu uso o comando apt update. Então o comando apt update vai atrás dos repositórios, vai ver se está tudo certo, enfim. Tá? Eu também posso dar um comando apt upgrade, que também atualiza os pacotes que já estão instalados aqui no Linux. Tá? Então update refaz o repositório que diz onde estão os pacotes, quais são as últimas versões. E upgrade atualiza o que já está instalado. Então o que ele está fazendo aqui é atualizar coisas que já estão instaladas no nosso Linux depois que eu dei o update. Se a sua máquina é como a minha, esse é um processo que muitas vezes demora bastante, mas atualiza todos os softwares, bibliotecas que estão instalados. Então, se a gente quiser manter o nosso Linux, o nosso Ubuntu atualizado, a gente de vez em quando deve dar o comando apt update, para que os pacotes novos estejam disponíveis, e depois apt upgrade para que essa atualização seja realizada. Onde está o controle disso? Existe um diretório chamado /etc/apt, e lá tem um arquivo muito importante que é o sources list. Nesse arquivo estão as fontes, os lugares, né, os repositórios em que são encontrados os pacotes atualizados. É importante que esse arquivo esteja sempre certo. A gente não costuma mexer muito nele, a não ser que seja necessário instalar algo diferente. Se eu quiser instalar, por exemplo, um servidor MySQL, eu preciso dar o comando apt install e o nome do pacote que eu quero instalar. Muitas vezes a gente não sabe o nome do pacote. Se a gente não sabe o nome do pacote, a gente vai no Google, apt e o nome aproximado. Eu quero apt MySQL. E aí
eu tento achar aqui como instalar o MySQL no Ubuntu 20, que é o meu caso. Ele vai dizer aqui que eu tenho que dar um apt update e depois install MySQL Server. Update nós já fizemos. Então, apt install MySQL Server. E ele vai buscar o arquivo e vai fazer a instalação de todas as dependências, de todos os softwares necessários para rodar o MySQL. Pronto, instalou. A gente deve ficar sempre atento a mensagens de erro que não aconteceram. Como é que eu sei que está instalado? Se eu der o comando dpkg --list, vai listar tudo que está instalado. Mas eu quero ver só se o MySQL está instalado. Para cair fora daqui, eu digito o quê? Se eu der dpkg --list pipe grep MySQL, ele vai me mostrar apenas as linhas que apresentam a palavra MySQL. Isso está aqui. Todos esses pacotes aqui foram instalados, pacotes relacionados com o MySQL Server. Cliente, o núcleo do cliente, aqui uma biblioteca comum, o servidor 8.0, o núcleo do servidor 8.0, enfim, está instalado. Se eu quiser remover, eu dou apt remove, o mesmo nome que eu dei antes, MySQL Server, ou um desses nomes aqui, né? Ele vai desabilitar, vai remover aquela parte, né? Vai remover aquela parte, vai manter alguns arquivos de configuração. Se eu quiser acabar com os arquivos de configuração, em vez de remove, eu dou purge. Certo? E aí ainda ele me dá uma sugestão de dar o comando apt auto remove para remover todos os pacotes que foram instalados automaticamente com o MySQL Server. Então é bem simples fazer essa instalação. Por exemplo, eu quero instalar agora o PHP. Apt install PHP. Vamos ver se funciona. Funcionou, ele achou. Ó, ele vai instalar o 7.4, que deve ser a versão mais atualizada para este Ubuntu. Eu aceito e ele vai instalar o PHP. Vai instalar as dependências, os módulos necessários. Ter certeza de que está instalado, eu vou de novo dar o comando dpkg list, só que agora eu vou atrás de um PHP. Tá lá. A gente pode ver que instalou vários módulos do PHP. Ainda poderia digitar PHP para ver se ele acha o comando. Ele está esperando que eu digite alguma coisa. PHP-V, pronto, está dizendo que está rodando a versão 7.4 do PHP. Então é bem simples. dpkg é importante para listar, apt é importante para instalar e remover. Evidentemente que existem outras maneiras de a gente instalar um software, a gente pode baixar todo o código-fonte desse software, compilar, mas a utilização de controle de pacotes de nível mais alto, utilizando, por exemplo, o apt, facilita muito a vida do administrador do sistema. Pratique, tente instalar outros softwares na sua máquina.